Meu amigo vascaíno, mais um vídeo para a gente dar ênfase ao noticiário do Clube de Regatas Vasco da Gama. E entre os assuntos abordados, vamos falar bastante sobre a situação de reforços, alguns nomes aí já surgindo para a próxima janela e a gente com responsabilidade, sem maquiagem e sem sacanagem, vamos falar aí sobre esses nomes. Dois desses nomes aí já estariam fechados aí, segundo o canal Atenção Vascaínos, e a gente efetivamente vai falar aqui sobre São Paulo e Vasco da Gama. São Paulo que pode colocar uma equipe alternativa. Vamos abordar aqui também a situação da possível saída aí de Abel Braga e o seguinte, né? Os pedidos de desculpa aí do Barbieri, que está aí na marca do pênalti. Última oportunidade, hein, Barbieri? O seguinte, peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Antes da gente entrar nos assuntos, parabenizar aqui as categorias de base do Vasco. Nosso sub-17 venceu ontem um jogo aí que o Vasco foi dominante, 2-0 para cima aí do Ceará. O Vasco passa para as semifinais, onde enfrentará aí o Palmeiras. Então, boa sorte aí para a garotada do Vasco da Gama. Falando sobre São Paulo e Vasco da Gama, o Dorival Júnior deve colocar uma equipe alternativa no Morumbi no próximo sábado, às 18h30. Isto porque o São Paulo jogou esta semana, viajou, foi ao Recife e venceu o Sport. O São Paulo que está aí 8 jogos invictos sob o comando aí do Barbieri, perdão, sob o comando do Dorival Júnior. E o seguinte, né? O São Paulo vai bem tranquilo para essa partida. Momentos distintos. O Vasco da Gama está ali na 16ª colocação. O campeonato do Vasco é para sair da zona do rebaixamento nesse trecho. E a equipe do São Paulo aí para poder chegar no G4. E o seguinte, o Barbieri deverá fazer mudanças aí no esquema tático. Hoje é o último treinamento e a gente vai confirmar qual equipe que vai a campo. Certo que o Barbieri está muito pressionado, deverá ser a última oportunidade. O Barbieri ontem que veio a público aí para poder pedir desculpas à torcida do Vasco da Gama. Alguns torcedores aí aprovaram o pedido de desculpa do Barbieri, outros não. Deixe aí no comentário se você aceitou ou não. Mas é o seguinte, o Barbieri, se não vencer, deve cair, deve sair aí do comando técnico do Vasco da Gama. E olha, o Abelão, ontem a gente teve informações aí que ele pode deixar o Vasco da Gama para ser coordenador técnico lá do Internacional de Porto Alegre. Informação que veio aí da revista Colorada. E o Vasco, apesar dessas dívidas todas aí que está com relação à situação de parcelas de jogadores aí que foram comprados na última janela aí, que está devendo. Ontem a gente tomou conhecimento que inclusive o Léo Jardim também tem parcela aí atrasada junto ao Lille. Mesmo assim, o Vasco vai ao mercado. Ontem a gente tomou conhecimento aí que a prioridade do Vasco da Gama é buscar um volante. Isto mesmo. E surgiu a informação que o Vasco da Gama tem interesse do volante do Al-Sadd, né? O Guilherme, aquele mesmo que despontou pelo Corinthians em 2014. Isso mesmo. De lá para cá, né, ele não voltou mais a atuar no futebol brasileiro.
só no exterior, o jogador tem 32 anos, chegaria no Vasco da Gama aí de graça, certo? Jogador que não é nada perto do Cuejá. Mas o seguinte, digo Cuejá porque era o jogador aí dito como certo para poder chegar. O Vasco também teria interesse no Bruno Zuculin, informação que veio lá do Lucas Pedrosa. No entanto, o jogador está com uma lesão gravíssima, cujo qual só retorna em junho, e o Vasco deu uma cravada nessas negociações. Situação também do Alan, certo? O Vasco tem interesse no retorno do Alan, aí o Alan teria que conseguir essa liberação através aí de empréstimo, porque o Alan tem contrato até junho de 2024, certo? Mas é um jogador aí que, se chegasse no Vasco, faz uma lateral direita, faz ali a volância e seria um reforço aí muito bem-vindo, né? O Alan, que se chegasse aqui no Vasco da Gama, seria como o Alex Teixeira foi, né? Coração vascaíno, falando mais alto. Vasco, ontem houve informação que o jogador pro lado do campo, se trata aí de Marcinho, certo? Marcinho, que atua lá no futebol japonês, aquele mesmo que atuou pelo Fortaleza, esse jogador que o Vasco quer trazer para ser a solução do lado de campo. Alguns torcedores do Vasco acham que jogam bem, para mim, nada mais, nada menos do que uma aposta. E para fechar a situação aí das contratações aí, o tal camisa 10, certo? Alguns emocionados dizendo aí que é o Rames Rodrigues. Enfim, o Vasco está buscando esse meia aí que é guardado aí a 7 chaves. E eu pergunto para você, torcedor do Vasco, esses reforços estão a nível de Vasco da Gama para a Série A? Sim ou não? O Vasco teria 2 reforços aí fechados, sacramentados, segundo aí o nosso Flávio Dias, o Alô Turma. Bem, quero o seu comentário, obrigado pela sua atenção. Agora, o próximo vídeo da gente, a gente já vai estar em São Paulo para a gente acompanhar o Vasco lá no Morumbi. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!